Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Tarobá, aqui no Shopping JL de Cascavel, onde nós estamos iniciando o podcast da indicação. Eu estou aqui na presença dos profissionais empresários, cada um com o seu ramo, e nós estaremos falando e abordando temas sobre cada profissão aqui, sobre cada segmento. Eu quero cumprimentar a todos vocês aqui hoje e eu vou iniciar a primeira rodada de perguntas. Vou começar aqui pelo nosso amigo Lucas, que trabalha com móveis planejados. Lucas, na tua opinião, cara, qual foi a maior mudança no mercado de móveis planejados ultimamente? Vamos lá. Olá para todos, meu nome é Lucas, primeiramente vou me apresentar. Sou proprietário da Grazia Móveis Planejados e quero dizer, antes da pergunta, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar experiências e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Mas respondendo à pergunta, mudou muita coisa. Então mudou principalmente no processo de produção, no modelo de produção, que hoje passou a ser muito mais industrializado, terceirizado. Então as centrais de serviço já estão vindo aí com muita força. Eu acredito que é o futuro da marcenaria, são as centrais de serviço. Mas eu gostaria de destacar um outro ponto que eu acho muito relevante e que eu percebi que tem mudado muito nos últimos tempos, que é o jeito que as pessoas compram, o que as pessoas compram. Veja bem, a gente ouviu muito tempo se dizer que quem era bom, tinha um bom produto ou serviço, nunca ficava sem trabalho. Só que essa é uma realidade que já não é tão bem clara, porque não basta ter um bom produto, um bom serviço, não é sinônimo mais de dinheiro no final do mês na conta. Então, a gente vê por aí muita empresa boa, pessoas boas, com trabalho bom, comprometidas, mas que ninguém conhece, ou que não vende muito. E em contrapartida, a gente vê muita empresa que não tem um trabalho muito legal, um atendimento muito legal, não entrega a mesma qualidade e vende muito. A diferença está onde? No posicionamento. Então, o produto em si, hoje, deixou de ser o protagonista principal da história. Então, não ganha quem tem o melhor produto ou serviço. Ganha quem tem a melhor história. Quem conta a melhor história, quem monta a melhor narrativa, quem tem um melhor posicionamento. O posicionamento dentro do mundo corporativo de empresas ali é o fundamental, né? Para você conseguir vender algum produto em si, né? É o fundamental. E aí entra um perigo muito grande, que pode acontecer em alguns casos, que é de comprar gato por lebre. Porque depois que o vendedor vai embora, a marcenaria vai embora, o que fica lá na casa do cliente? O produto. E se o produto não agradar? Se o produto 6 meses a 1 ano depois não for bom? É onde você vai entender que acabou comprando a narrativa que o vendedor te vendeu e não prestou muita atenção no produto em si. Uhum. É uma coisa que vai da empresa, né? Você tem que entender que, né, o podcast da indicação, cara. Quem que você vai indicar? Você não vai indicar qualquer produto pro teu amigo, né? Não tem sentido isso. Exatamente. Porque, cara, hoje em dia eu sou basicamente um vendedor do produto do meu parceiro, cara, do meu amigo, né? Que nem o Marcelo aqui. A gente faz negócio juntos ali, então quem precisar de projeto na parte de metálicas é o Marcelo que indica. E eu, quando tem projeto de concreto, é com o Rômulo. Então, eu sempre digo que o melhor marketing ainda é um cliente bem atendido. Sim, com certeza. Sempre isso, né? Porque não adianta. Exato. Se você não atender bem o seu cliente, quem vai ser seu cliente no final? Exatamente. Vai para falência da empresa. Não faz sentido isso, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Rômulo. Rômulo, como que essa nova fase da empresa reflete a sua visão de longo prazo e qual o papel da industrialização nesse crescimento? Rapaz, essa nova fase que a gente está estruturando, a Estrutal, ela é pensando a um longo prazo. Aí pelo menos uns 10 anos ali, né? A gente vê que o mercado está mudando em relação à construção, porque a falta de mão de obra é um ponto prejudicial. A questão de qualidade, a entrega final do produto, né? Faz necessidade ter um controle mais rigoroso, um controle que o cliente vai ficar tranquilo, porque tem muitas mudanças. A gente basicamente está construindo, empilhando tijolo há mais de 500 anos, se for olhar pelo histórico.
Mas a gente tem tecnologia como a construção a seco, né? Estruturas metálicas, que, cara, vem renovando, consegue vencer vãos grandes, consegue vencer... E é um negócio controlado. Muitas vezes a alvenaria, você pega ali um pedreiro que tem a sua experiência ali de 10, 15 anos e não desenvolve um negócio de qualidade, vamos dizer assim. O controle disso fica muito à mercê do como eu vou fazer, né? Como ele vai fazer, na verdade, né? E então, tendo uma estrutura que remete a uma qualidade, que é o nosso pensamento de longo prazo, né? Seria isso, basicamente. Trazer a industrialização num nível alto de qualidade e processos, padrões para o nosso cliente final. Essa seria a nossa visão para 5, 10 anos, né, que a gente está elaborando. Show. Bom. Pode seguir. E nessa questão ali, só trazendo essa parte da mudança de pensamento em relação à empresa, nova estruturação da nossa parte, acredito eu que o teu jeito de pensar, Douglas, remete muito ao que os meus colaboradores vão querer, né, para a sua vida ali, né? A gente vive numa era que tem muita informação o tempo todo. A gente está no celular aqui, você já sabe a notícia lá do Japão. Nesse contexto, assim, a gente nota que os nossos colaboradores, né, em diferentemente áreas, as pessoas continuam infelizes, né, nesse processo, e sem resultado algum. Muitas vezes ficam lá jogando tigrinho, a gente percebe isso, e, cara, e a infelicidade no meio ali, pensando que um dia vai conseguir, sei lá, atingir 1 milhão ali jogando um negócio, né? Como que você vê isso, né? Por que as pessoas estão infelizes? Romulo, muito obrigado pela sua pergunta. Antes de tudo, quero me apresentar, sou o Douglas Bryan. Agradeço a você estar aqui. Tenho certeza que vamos ter um papo muito saudável aqui e edificante. Agradeço ao Grupo Tarobá. Agradeço também ao Grupo Eu Te Indico pelo convite para estarmos aqui. Então, seguindo aqui com a pergunta do Romulo, por que as pessoas estão infelizes hoje em dia? É pelo excesso de facilidade. Já percebeu? Uhum. Hoje, se você quer aprender sobre finanças, fácil acesso. Você quer aprender sobre liderança? Fácil. Você quer aprender sobre a área da construção? Você pesquisa ali, ChatGPT, YouTube, tudo fácil. Só que eu sou uma prova viva desse resultado, aonde que você tem conteúdo fácil para você, aonde que você tem cursos, mentorias, compram e não fazem nada. Então, por que as pessoas estão infelizes hoje? Porque elas consomem e não agem. Quando a pessoa ela consome, mas não traça uma meta, não estipula passo a passo no dia a dia para ela agir, ela se estagna. Quando ela se estagna, ela se frustra. Então, quando a pessoa se frustra, começa a acumular pensamentos ruins, depressão e um ciclo tão vicioso que piora. E isso se estende pelo mundo todo. A dopamina, né, rápida ali de estar no estado. Dopamina rápida. E eu também vejo que um dos grandes problemas que eu sempre digo é a comparação. O pessoal vendo rede social, se comparando sempre, achando, pô, cara, eu queria levar uma vida igual a desse cara, mas você não sabe qual é a realidade do cara. Correto. Né? Então, eu sempre digo que a rede social, ela é muito boa. Eu, particularmente, uso para poder divulgar muito meu trabalho, né? Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas, ali mostram uma coisa que realmente não é bem a realidade, sabe? E a gente cai no perigo de comparar a vitrine do outro com os nossos bastidores, né? E a Uhum. gente acha que o nosso dia a dia tem que ser igual a vitrine da outra Exato. empresa. E a gente acaba se frustrando às vezes com Com isso. isso aumenta o ciclo da frustração. Exatamente. A pessoa, ela se esconde do mundo, fica em casa, não tem medo de falar com as pessoas, mas acompanha a vida do outro. Acompanha a vida do outro, sonha com aquilo, mas não tem coragem de agir. Então isso leva ela à infelicidade. Agora, pra gente dar continuidade aqui também, gostaria de ter uma pergunta aqui pro nosso grande amigo Marcelo. Marcelo, como os projetos de estruturas metálicas desenvolvidas em BIM podem transformar a abordagem tradicional na construção civil? Quais são os principais benefícios dessa tecnologia? Douglas, obrigado pela tua pergunta. Essa é muito importante, principalmente para os dias atuais.
Quando nós fazemos um projeto e nós utilizamos a metodologia BIM, basicamente nós garantimos toda a integração dos projetos em uma obra. Nós temos vários projetos complementares. O principal é o arquitetônico sempre, que é o que dá a base para tudo. Mas falando de estruturas metálicas, muitas vezes nós sabemos que o cliente ele é muito visual. E o BIM ele proporciona isso, ele oferece isso para o cliente, né? Basicamente, quando você faz um projeto em BIM, você tem uma visualização melhor, uma comunicação melhor com todos os outros projetos, quando nós fazemos a compatibilização, né? E essa compatibilização é basicamente você encaixar tudo como se fosse uma engrenagem de relógio, tá? Visto isso também, o projeto em BIM, né, de estrutura metálica, nós temos uma modelagem, nós temos toda a questão de disposição da estrutura, além de que nós conseguimos sempre quantificar quanto de material vai nessa estrutura, como foi o dimensionamento dessa estrutura. Isso tudo é feito dessa forma. E quais são os principais benefícios, né, que eu vejo? Primeiro, na minha opinião, é a segurança. Você precisa ter uma estrutura que, primeiro de tudo, ela tem que ser segura. Segundo, ela tem que ser econômica, mas segura. Então, entra a questão do custo-benefício. Uma não pode tirar a outra. Exatamente. Se você for querer algo muito econômico, tem que ser com responsabilidade. Não tem como você fazer uma estrutura ou fazer um móvel ali o mais barato possível com uma qualidade que você realmente precisa, né? Não adianta você achar que vai fazer uma estrutura para encher de energia solar em cima da cobertura com uma estrutura muito leve, muito esbelta, muito simples. É quase impossível isso, né? E hoje nós temos toda a questão de incidência de vento, muitos carregamentos que são utilizados, obras a seco, né? Como nós sempre falamos, nós temos estruturas que são modulares ou pré-fabricadas que são utilizadas. Por exemplo, faço uma cobertura metálica e quero fazer um forro de gesso, por exemplo. É um carregamento, né? A energia solar, a telha sanduíche e tudo mais. Resumindo, o projeto em BIM, ele oferece tudo isso para o cliente. Então, o cliente precisa de um projeto de estrutura metálica de um barracão de 1.000 metros quadrados, por exemplo. Eu, com o meu serviço, o meu trabalho, o meu conhecimento técnico e prático, eu consigo modelar isso, apresentar para esse cliente compatibilizado com todos os projetos, para que ele tenha uma visualização do que vai ser executado. E isso, cara, é tecnologia, é tudo inovação, é tudo novo. E eu sempre digo que quem ainda não trabalha com isso, infelizmente, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. A compatibilização dos projetos é muito importante, desde até a questão do planejado. Porque hoje em dia, você pode... Claro, dependendo do padrão da obra, né? Você pode ir em casas ali que você vai montar os móveis, tem que refazer os móveis. Porque o prumo da parede já está totalmente fora. Acontece muito. Controle, qualidade. Aí você vai ver com quem que ele contratou quem contratou a consultora. Qual que é o preço que ela passou. Essas obras estão presas no tradicional ainda. Né? Está preso no tradicional. O Marcelo está trazendo a tecnologia BIM, que é essa novidade. Eu enxergo nisso que os clientes dele não tem tanto desperdício na obra, Isso. não tem tanta sujeira, tanta poluição visual na sua obra, né? E o mais importante também é a segurança na economia do dinheiro e das pessoas. Porque como você falou, que você quer economizar, mas vai com um produto que não tem qualidade, você vai ter prejuízo financeiro e de vidas. E é onde que ele traz a segurança de ambos. A economia nunca vai andar junto com a qualidade também, né? Exato. E tem que tocar nesse ponto. Exatamente isso. E querendo ou não, um produto de maior qualidade é o quê? Um produto mais resistente. Produto mais resistente, obviamente, a matéria-prima é de mais qualidade, custou mais caro essa matéria-prima. Resistente e a tecnologia, o profissionalismo do rapaz que vai fazer é outro também, né? A experiência, né? Tem que também levar em consideração isso. Né? Exatamente. Pessoal, finalizada a nossa primeira rodada de perguntas aqui, tá? Eu vou dar sequência agora à segunda rodada de perguntas e eu quero direcionar essa pergunta diretamente aqui para o meu amigo Douglas, que está aqui de frente comigo. Douglas, vamos lá. Qual é o maior erro que impede uma pessoa de alcançar a alta performance hoje? Marcelo, o maior erro é a procrastinação. A pessoa sempre fica adiando para depois. E eu fui o principal a viver isso na minha vida. Antes de eu estar atuando aqui em Cascavel, tanto na segurança eletrônica como em palestras, eu via procrastinando. Sempre ouvia,
Quem trabalha muito não tem tempo para prosperar. E é o que eu fazia muito. Eu trabalhava muito, mas estudava, via conteúdos, comprava curso. Como foi na outra pergunta, eu absorvia também. Mas aí eu entro nesse ponto, a procrastinação. Eu via, mas deixava para depois. Deixando para depois. O principal erro que deixa a pessoa fora do sucesso é a procrastinação. Porque com a procrastinação, a pessoa desanima. Essa parte da desanimação, ela não tem motivação. Sem motivação, ela não age. E se a pessoa entender que para ela atingir alta performance, ela precisa decidir e agir com pequenos passos. Se você não criar uma rotina, não criar uma disciplina, você não vai para frente. Então, deixo aqui para vocês. Procrastinação é o que ferra tudo. E a procrastinação é confortável, né? É gostoso procrastinar, né? Porque quando a gente tem algo para resolver ou para fazer uma ação, colocar em prática, a gente vai procrastinando e a gente vai se sentindo mais calmo. Opa, vou deixar isso aqui para depois. Então, o nervosismo passa na hora, mas depois ele vem muito maior, que daí isso uma hora ou outra você vai ter que fazer. E eu imaginei que a tua resposta fosse essa, porque eu converso com muitas pessoas durante o dia e muita gente me fala, cara, tá todo mundo esgotado, parece. Parece que tá todo mundo esgotado. E eu mesmo digo por mim, cara, às vezes eu pego isso aqui, tô ali no meu escritório, começo a mexer, quando eu vi, eu perdi 20, 30 minutos olhando coisas sem, assim, é engraçado, dá risada e tudo mais, mas, cara, a procrastinação, eu concordo contigo e acho que essa foi uma pergunta muito boa, porque hoje em dia a gente vê pessoas muito esgotadas, muito estressadas, qualquer coisinha às vezes está sendo motivo de, cara, uma briga banal no trânsito. Você vê, porque as pessoas, elas não estão vivendo mais o presente. É. Elas estão ali no ponto que você tocou principal da rede social. A pessoa está tempo, as pessoas não vivem mais. Estão imersas nisso. Eu também fui um usuário que ficava horas e horas na rede social e não desenvolvia. Perdia tempo. Só é para rir, para fazer feliz. Você sai da realidade, você foge dos problemas. Aí quando você citou do trânsito, você está dirigindo, você está mexendo na rede social, está olhando que você está distraído. Um grande exemplo que tem disso foi, tipo, acidentes que a gente ouviu falar aí de lançamento de pessoas. É por causa disso. As pessoas estão distraídas com rede social e aí não prestam atenção em perigos que está acontecendo à sua volta. Como você citou no trânsito. É, exatamente. E agora, Lucas? Sua pergunta, né? Vamos lá, então. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o Marcelo. Vamos lá, Marcelo Madeira. Como os projetos de estruturas metálicas desenvolvidos em BIM... Não, esse aqui já foi? Essa foi a primeira. Essa foi a Pode primeira? partir para a segunda ali. Vamos partir para a segunda, então. Quais são os principais benefícios das estruturas metálicas em obras a seco, especialmente em relação à otimização de prazos e execução? Como que isso impacta o planejamento e a entrega dos projetos, Marcelo? Quando nós falamos em estruturas metálicas ou estruturas de concreto, nós temos o pré-fabricado. Ambas podem ser pré-fabricadas. Mas a estrutura metálica, ela é produzida dentro de uma indústria, né? Para ela ser produzida dentro de uma indústria, você precisa de um projeto qualificado, um projeto especializado, profissional. E o que eu digo sempre? As obras a seco, eu vejo que elas vão tomando uma proporção cada vez maior no nosso mercado pela escassez de mão de obra, né? Você faz uma obra convencional em 10 meses, uma obra a seco você consegue executar ela em 3, 4 meses, aí, dependendo da proporção dela. Mas o que eu vejo como uma vantagem dos projetos de estruturas metálicas dentro disso? O projeto, como eu falei anteriormente sobre o BIM, ele sempre vem muito bem modelado, com quantitativo de material e o detalhamento preciso, já compatibilizado com a estrutura que vai receber essa estrutura metálica. Seja uma estrutura de fundação, uma estrutura de concreto com pilares e vigas ali, uma cobertura, um fechamento. E quando nós fazemos o projeto de estrutura metálica, isso garante que na indústria, o próprio metalúrgico, serralheiro, soldador, ele já vai saber o que ele precisa fazer. Ele vai ter a especificação de material, ele vai ter a modelagem da estrutura, ele vai saber qual espaço ele vai precisar para poder modelar essa tesoura, pilar ou viga, que seja, né? E isso gera menor tempo trabalhado, porque essas estruturas, dependendo da quantidade, em 1 semana ou 2 semanas, a pessoa consegue produzir tudo. Produz, pinta, fica pronto para fazer o transporte, leva para a obra, monta, né?
Por isso que eu sempre digo que o pré-moldado com a metálica, eles caminham junto porque são obras pré-fabricadas, né? E quando você chega, monta esse pré-moldado e já vem com a metálica, a tua obra já toma uma proporção muito grande e você já começa a entrar com acabamentos, piso e outros passos a mais, outras etapas numa obra, né? Então eu vejo que a estrutura metálica, ela é importantíssima, o projeto principalmente é importantíssimo nesse ramo para poder garantir para o cliente que ele vai ter o melhor custo-benefício e que a obra dele vai ser executada num menor espaço de tempo possível, né? Por exemplo, ele tem lá 30 ou 40 dias de cronograma de obra, mas dependendo dos processos que forem feitos, dependendo do projeto que for elaborado, essa obra pode de 40 baixar para 30 dias, 25 dias a execução dela. Dependendo da proporção, claro, né? Mas são fatores assim que são variáveis também, né? Então eu vejo que é muito importante. Esses são os principais benefícios do projeto estrutura metálica quando nós falamos em obras a seco. E para quem está ansioso, esperando a casa ficar pronta, 10, 15 dias é muita coisa, né? É muito rápido e é que nem o móvel planejado também, com certeza nós temos tecnologias aí que ajudam você numa semana você monta uma cozinha inteira. Ixi, fabrica, né, muito mais produz, rápido. né? Então, hoje eu vejo que a tecnologia veio para nos ajudar e eu vejo que quem está se atualizando e está entrando nesse nicho, migrando do passado para o agora ou do passado para o agora e o futuro, vai ter muito mais espaço no mercado. E a gente fala do futuro, né? Mas se olhar a nível mundial, tem lugares que já são industrial, 100% quase, né? Não digo que chega a 100%, mas já reduziu muito o executivo na obra, né? Execução em obra, em loco, né? Que a gente fala, basicamente. Sua pergunta? Então, Douglas, qual é o maior erro que impede as pessoas de alcançar a alta performance? Você pergunta pro Marcelo, que ele já passou para mim essa. Ah, já passou? Uhum. Então é pro Lucas, né? Direciona para o Lucas essa. Vamos lá, manda para mim. Lucas, hoje praticamente tudo virou alto padrão. Desde a questão do lanche gourmet, desde o mais hot simples. dog gourmet, do mais simples virou gourmet, né? Você acha que esse termo perdeu um pouco de significado? Eu acho que assim, o alto padrão hoje virou o novo popular, né? Pode não concordar comigo, mas essa é a visão que eu tenho. Porque é tudo alto padrão. Então é marcenaria alto padrão, cafeteria gourmet, espetinho na esquina é premium. Então palavras assim como alto padrão, premium, gourmet, experiência, isso usados assim excessivamente, ele perde um pouco o sentido, perde um pouco o significado. E nem todo mundo precisa necessariamente ser alto padrão. Então, o alto padrão, eu vejo que ele se popularizou demais e nós não conseguimos, de fato, entregar um produto alto padrão sendo diferenciado no mercado. Então, por exemplo, tem um grande extremo e um grande perigo em você se colocar como alto padrão, é você ter a certeza que vai conseguir entregar isso depois. Então, não basta só colocar na bio do Instagram, a marcenaria é alto padrão. É preciso entregar isso na qualidade, principalmente do produto, nos processos, na coisa toda. Porque o rico, cara, ele sabe que é coisa boa. Uhum. O rico sabe o que é um bom atendimento, um produto de qualidade, um produto durável, bem feito, bem acabado. Então, o problema não é você se colocar no mercado como alto padrão. Tá tudo certo. O problema é se você vai conseguir segurar isso e manter isso até o final. Porque posicionamento, Marcelo, ele gera expectativa. Exatamente. E expectativa certeza. tem que ser correspondida. É que nem você ir no restaurante, pede um pratão lá e vem um pouquinho só, né? Você, puta, Exatamente, cara, exatamente. né? E aí a questão é, vai conseguir sustentar isso até o final? Em todos os processos? Vai conseguir atender isso?
Então é um grande extremo que eu vejo que vem acontecendo com o alto padrão. E a gourmetização de tudo, né? Então hoje qualquer coisa que você vai comprar, por exemplo, você não paga mais R$ 5 num bombom. Você paga R$ 15 na caixa de bombom, R$ 5 é o bombom e R$ 10 é a história. Então acho que a gente precisa voltar a vender com naturalidade de novo. Porque nem todo mundo quer responder um questionário, nem todo mundo quer fazer um cadastro, nem todo mundo quer algo assim premium, sabe? E além disso, o mercado todo não é alto padrão. Uhum. Bom, pessoal, para dar continuidade agora, vou fazer pergunta aqui pro Rômulo, para a gente acelerar agora nossa resposta bem objetiva. Rômulo, em um mercado tão competitivo, o que diferencia a empresa na área de obras e reforma? Então, Douglas, nosso diferencial é trazer o cliente, o entendimento do cliente. Porque muitas vezes, na questão de obras e reformas, o cliente não sabe o que ele quer. E nós trazer essa experiência, né, para ele entender o que exatamente ele quer, traz um diferencial. Porque a gente não começa... O trabalho nosso não começa na venda final, começa com o primeiro contato com o cliente. Explicar para ele qual o motivo de fazer cada etapa, né? Porque dependendo do cliente, ele vai para empresa A, B e C. Só que empresa A, B e C não explica para ele. O cliente tem a necessidade de ter informação. Porque com a informação, né, a gente toma as melhores decisões. Correto. E a gente trazendo essa assessoria, mesmo a gente não fechando a obra com o cliente, né, a gente traz assessoria para ele. Porque ele vai estar muito bem assistido, né, em relação a isso. Essa é a nossa visão que a gente tem. Trazer informação para o cliente. Eu sempre digo que no nosso ramo, o de vocês também com certeza, né? Acho que em todo canto, quanto mais conhecimento você passa, mais segurança você passa para o teu cliente, né? Pessoal, eu vou dar sequência aqui agora para a terceira rodada de perguntas e agora a gente vai partir para o bate-bola e jogo rápido. As nossas perguntas serão objetivas e as nossas respostas vão ter que ser um pouco mais curtas, tá ok? Então vamos lá. Eu vou começar com a minha pergunta aqui para o Rômulo, tá? Começando aqui com ele. Na sua visão, Rômulo, qual é o erro mais comum em obras e reformas e como você acha que o pessoal pode evitar esse tipo de problemas? Cara, obra nova, projeto, é o maior erro. Por quê? Não fazem, não querem fazer. Reforma é um pouco mais complicado a gente falar, porque envolve muitas coisas. A gente nunca sabe o que foi construído no passado daquela estrutura, então nós trazemos um acompanhamento, né? A gente fecha por etapas, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Então é uma coisa fora do contexto. Uma obra de reforma que pode custar os teus 10 mil, como num outro momento, uma outra situação, pode custar quase 150 mil reais, né? Basicamente seria isso daí. Esses são os dois pontos que eu vejo. Não ter o projeto e essa questão que você nunca pode prever o que pode acontecer numa reforma. Basicamente é isso. Isso aí. Rômulo, direciona a sua pergunta aí para o Lucas agora. Lucas, hoje se fala muito em atendimento humanizado, né? O que é o atendimento humanizado para você? Cara, atendimento humanizado é outra coisa que caiu muito no dito popular e perdeu um pouco o significado. Eu penso assim, que atendimento humanizado hoje para mim não é palavras técnicas de persuasão, uma história por trás de tudo, um enredo por trás de tudo e gatilhos mentais e essa coisa toda para induzir e convencer o cliente a tomar uma decisão e muito menos enfeitar demais as coisas. Então acho que se a gente voltar a ser objetivo com as coisas, vão fluir. Porque está todo mundo cansado de tudo ser romantizado. Tudo se romantizou agora. Os atendimentos, as vendas, tudo. Então atendimento humanizado para mim, Lucas, eu penso assim, Lucas, vai dar certo isso daqui? Ou não vai? Eu falo, se eu achar que vai dar certo, eu falo, vai dar certo, vai ficar excelente isso aqui, vai resolver o teu problema.
Agora, se eu achar que não vai dar certo, Rômulo, cara, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai resolver o teu problema. Falar a verdade com sinceridade, mesmo que isso me custe a venda. Porque atendimento humanizado para mim é autenticidade. Não é montar um personagem. Porque, cara, as pessoas percebem quando a gente está montando um personagem, interpretando um personagem para falar com elas. E isso é muito chato. Dando sequência aqui, queria fazer a quarta pergunta, nossa quarta rodada, ali para o Douglas. Douglas, como a inteligência emocional influencia diretamente nas vendas, e a liderança e os resultados financeiros? Bom, Lucas, uma pessoa sem inteligência emocional, ela começa a fracassar em tudo. Exemplo, um empresário sem inteligência emocional, ele perde dinheiro. Um líder, ele perde equipe. Um vendedor, se ele não presta atenção no seu cliente, ele perde a venda. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe tomar decisão sob pressão. Tomar decisão sob pressão tem que ter um feeling bem grande ali. Porque o resultado pode ser bom como pode ser negativo. Se você não prestar atenção tendo inteligência emocional, às vezes você vai tomar uma decisão sob pressão, porém ruim. Então você tem que deixar de lado a pressão e tomar a decisão boa. Deixa a emoção de lado e toma a decisão com a razão, usa a lógica. Tem muita gente que não gosta de matemática, mas é onde eu uso essa analogia. É lógica. 1 mais 1 é tomar decisão. Não é saber se há uma hipótese da hipotenusa, não sei das quantas. Então, a inteligência emocional, ela te prepara para o caminho de liderança, de crescimento. Se você quer ter alta performance, você tem que ter inteligência emocional. Então, agora eu vou estender minha pergunta aqui para o nosso grande amigo Marcelo. Na sua visão, qual é a real importância dos projetos e estruturas metálicas na construção civil atual? Como contribuem para a sustentabilidade e a eficiência das obras? Essa pergunta ela é meio respondida pela última também, que são materiais pré-fabricados, né? São produzidos em indústrias e o pessoal consegue entregar isso na obra de uma maneira mais rápida, né? Só que quando nós falamos em sustentabilidade, o aço ele é um material quase que 100% reciclável, porque ele pode ser derretido. O aço que não é mais utilizado, ele é derretido, né, nas indústrias e depois é transformado em aço novo. Ou seja, um aço que foi utilizado aqui, sobrou aqui em Cascavel, ele sofre o processo lá numa indústria siderúrgica e de lá ele pode partir para Belo Horizonte, para São Paulo, para Rio de Janeiro, qualquer lado, qualquer lugar do Brasil ou do mundo também, numa exportação, né? Mas eu digo que o projeto de estrutura metálica para construção civil é basicamente conseguir vencer grandes vãos com uma estrutura mais leve, né? Trabalhar com estruturas que sejam fáceis de realizar um transporte. Nós conseguimos, num projeto, por exemplo, definir as ligações, porque tem estruturas que os comprimentos delas são muito grandes e necessitam de transporte especial. E quando isso acontece, a gente não consegue, por exemplo, uma tesoura de 30 metros até dá para levar, mas aí é uma operação toda especial para você rodar ali 300, 500, 1000 quilômetros com uma estrutura dessa. Então, muitas vezes a gente precisa dividir essa estrutura. A estrutura muito grande gera uma logística muito precisa, Exatamente. Né? É um negócio muito direcionado e isso também eleva o custo final, que é o próprio frete, né? Então, quando nós fazemos um projeto dessa forma, ele acaba, nós, né, claro, acabamos prevendo esse tipo de situação para que o metalúrgico possa fazer todo o planejamento dele de como ele vai produzir dentro da indústria, fazer a questão de fabricação, pintura e preparar isso para um transporte. E também, quando chegar na obra, fazer o armazenamento dessas estruturas para depois conseguir montar da melhor maneira possível. Então, beleza, pessoal. Eu vou partir para a próxima rodada aqui, tá? A nossa quarta rodada de perguntas com a mesma dinâmica dessa da terceira rodada, tá ok? Eu vou direcionar a minha pergunta dessa vez aqui para o Lucas. Bora lá, tá? Então, vamos lá. Hoje, Lucas, existem muitas marcenarias, Cascavel e região, e a gente sabe disso. Como que você acha que o cliente pode escolher uma boa empresa? O que tem que pesar para que esse cliente escolha uma boa empresa? A tua empresa. A minha empresa, assim, ó,
Eu acho que não só no setor da marcenaria, mas como todos os outros setores da construção civil, é preciso assim, observar vários pontos. Não só o preço, não só o valor cobrado. Por exemplo, por trás da produção de um móvel, tem muito processo que o cliente não vê. Então tem processo de orçamento, processo de venda, de pré-venda, processo de projeto, desenvolvimento de caderno técnico, conferência, produção, instalação, pós-venda. Então tem muito processo. Então assim, se tendo todos esses processos, é possível que ainda saia alguma coisa errada. Agora você imagina as empresas que não têm processo. Empresa que vai fazendo assim, do jeito que dá, de qualquer jeito mesmo, e foi aparecendo, vai fazendo. Então, aí já começa a dar errado. Agora, assim, um conselho que eu dou para quem vai procurar uma marcenaria é assim, observar os processos, observar para quem está por trás dessa empresa, porque por trás de um CNPJ tem sempre um CPF. E eu vejo que hoje, assim, pessoas compram de pessoas, né? Então, é preciso buscar uma empresa onde ela te exponha os processos bem claros, que seja realista, que seja franco, o que é possível, o que não é possível fazer, com um orçamento claro, muito justo, e buscando o quê? Resolver o teu problema, Marcelo. Resolver o teu problema, Rômulo. Não só te empurrar um produto porque é o produto que eu tenho um ticket maior, que eu tenho maior rentabilidade. Não, tem que resolver o teu problema. Então, assim, um outro ponto bem importante é o quê? Definir um orçamento. Defina um orçamento. Porque quando você define, eu tenho até tal valor para investir nesse produto, fica mais fácil o processo. Porque aí você vai procurar a marcenaria, fala, olha, eu pretendo investir até esse valor. É um orçamento limite que eu posso investir. E aí você vai ver quem vai te oferecer o melhor possível em qualidade, em tecnologia, em sofisticação, em acabamento dentro daquele valor. Porque muita gente faz um projeto, por exemplo, hoje na marcenaria ou com o próprio arquiteto, mas o projeto fica engavetado. E aí não adianta nada, um projeto bonito, bem sofisticado, que ele não sai do papel. Então, na minha marcenaria, por exemplo, na Grazi, a gente busca o quê? Atender a sua necessidade, vender um bom produto de qualidade, mas, Marcelo, dentro daquele valor que você pretende investir. Porque, por exemplo, a marcenaria hoje, ela pode custar dentro de um mesmo ambiente R$10.000 e R$50.000. Tem vários pontos que influenciam, né? E a gente tem muito hoje em dia, nós estamos tendo variações de valores, as porcentagens em cima da matéria-prima. Então, isso tudo, num processo de orçamento, influencia muito, né? Quando você passa um orçamento final para o teu cliente ali, sei lá, às vezes demorou muito para fechar e teve uma variação no valor da matéria-prima, isso já acaba, queira ou não queira, acaba influenciando no teu orçamento também, né? Influencia. E aí vai muito da questão de quanto você pode absorver e quanto você não consegue, né, no caso, né? Exatamente. Quero pegar o gancho aqui e fazer uma pergunta para o Douglas. Douglas, vamos lá. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para quem está se sentindo travado na vida, para o cara que sente que as coisas não estão fluindo, que não está indo, que não está saindo do lugar, o que você iria dizer para esse cara? Bom, Lucas, primeira coisa, a pessoa precisa tomar uma decisão. Ela precisa decidir agir. Primeiro passo, esquece os medos, como a gente comentou, esquece a procrastinação, se associe com um grupo de pessoas que tem a mesma visão que você quer. Você ainda não alcançou aquilo, mas você quer? Procure um grupo, ciclo de amizades, como a gente tinha mencionado também. Então, para a pessoa ir para o próximo nível, junte com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. Busque conhecimento, decida com a precisão e trace planos de ações diárias, porque pequenos passos que levam para uma grande transformação. Se você quer resultado, começa pequeno. Exatamente. Tem uma frase que eu vi um tempo atrás que me balançou muito. Eu fiquei marcado com aquilo. Que quando você diz, a partir de hoje eu não vou fazer mais tal coisa, às vezes até você mesmo não acredita nisso, né? Agora, quando você diz assim, levanta e acorda e fala assim, hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Pelo menos hoje eu vou ser um esposo melhor, um pai melhor, um profissional melhor, e fazendo isso todos os dias, aí a coisa flui, não é verdade? Sim, Lucas, o que você trouxe é muito importante, porque você traz para nós o que é a realidade.
Por quê? Amanhã já foi e o futuro não existe. Então tudo que você tem que declarar, tem que decidir, tem que ser no hoje. Hoje eu paro, hoje eu começo. Então, como a gente conhece no mundo empresarial também, se você quer começar alguma coisa, as pessoas geralmente falam que vai começar quando? Segunda-feira. Sempre é segunda-feira, nunca é hoje. Então, Exato. sempre que você de casa também, quer começar alguma coisa, decida hoje. Hoje se chama segunda-feira, independente do dia da semana. Vai começar uma coisa? Hoje é segunda-feira, eu começo hoje. Show de bola. Cara, vou marcar isso. Hoje é segunda-feira. Então vamos lá? Então vamos lá. O que é essa nova fase representa no posicionamento da empresa dentro da construção civil? Cara, nessa nova fase a gente vai trazer muita inovação, né? Que é a coisa mais importante que tem dentro de uma empresa. E tentar se adaptar à nova cultura das pessoas, né? A gente não tá falando uma cultura do passado, uma cultura nova. A informação é o tempo todo informação. E uma empresa, um meio corporativo tentar trazer essa nova cultura para os profissionais que estão vindo ali é muito gratificante, né? Tem que pensar nisso, que a cultura tem que ser mudada, né? Sim, perfeito. Marcelo? E alguns pontos que eu queria trazer, uma pergunta que é especial aqui pro Marcelo, a questão ali como você vê o futuro das construções metálicas nos próximos anos? Engancha até na minha questão da minha pergunta que você fez para mim, né? Especialmente em relação às inovações e tecnologias e as demandas de sustentabilidade. Quais tendências você acredita que irão moldar esse setor? Eu vejo o mercado de estruturas metálicas com a projeção de crescimento constante. Primeiro, nós temos no Brasil uma escassez de mão de obra para alguns tipos de obra, principalmente o convencional. Para a estrutura metálica, claro, nós precisamos de profissionais qualificados, mas eu entendo que em várias indústrias metalúrgicas e de concreto pré-moldado nós temos máquinas que fazem o trabalho de muitas pessoas também. Então hoje, num canteiro de obra para fazer um barracão de estrutura metálica, toda em estrutura metálica, você com 4, 5 funcionários ali, um caminhão, um guindaste que seja, você consegue dar sequência numa obra dessa. Dentro de uma indústria, você pode ter serralheiro, soldador, ajudante de todos os tipos ali, né, pintor e tudo mais. Então eu vejo que o mercado de estrutura metálica tende a crescer, assim como o de concreto pré-moldado também tende a crescer muito, por serem obras muito mais rápidas, por serem obras que exigem uma praticidade, e eles exigem a praticidade e oferecem a praticidade na mesma proporção, na minha opinião. E para isso, eu entendo, e sei que muitos profissionais vão concordar comigo, que passa pelo processo de um projeto feito da maneira correta. Porque uma obra tem que começar pelo projeto, né? Nós vemos muitos casos na região de profissionais que fazem obras sem projeto e muitas vezes isso gera muito problema. Gera retrabalho, gera desperdício de material, que é muito ruim. O cara compra lá uma barra de aço por 300, 500 reais e ela simplesmente está sendo jogada fora. Então é 500 aqui, é 300 ali, é 1.000 aqui, mais 1.000 ali. Quando o cara vê, ele está com um desperdício só de material dentro da obra com quase 30, 40 mil reais. Entendeu? Então eu vejo que o mercado de estrutura metálica vai continuar crescendo, com certeza. E eu digo que a minha empresa, por exemplo, nós atendemos várias empresas desse ramo e os nossos projetos ajudam essas empresas com essa economia, sempre. Então o custo-benefício é muito importante, só que a gente também tem que garantir essa segurança, né? Então eu sempre falo, estrutura metálica e o concreto pré-moldado, nós temos o steel frame também, que hoje está tomando grande espaço na construção civil, que é uma obra a seco, e está sendo muito bem utilizado também. Então eu vejo que o convencional está ficando para trás, e os pré-fabricados estão assumindo o protagonismo no nosso país. Marcelo, é até curioso como as pessoas hoje conseguem executar uma obra sem projeto. Porque, por exemplo, no nosso processo lá na marcenaria, nós desenvolvemos o projeto 3D e desenvolvemos o nosso próprio caderno técnico.
mesmo quando vem o projeto, já o detalhamento do arquiteto, nós desenvolvemos também o nosso próprio caderno técnico, que é para quê? Não ter erros. Para não ter. E erros, assim, gera retrabalho. Retrabalho dentro de uma empresa é prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande. Então tem que ter um processo claro, um processo onde cada um sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Exatamente. Eu vejo muitas vezes, temos alguns parceiros onde o projeto está sendo desenvolvido e nós já estamos mandando peças para fabricação. E o cara ganha muito tempo nisso. Então, assim, tudo vem da nossa segurança de poder fazer isso. Por exemplo, cara, isso não vai mudar. Então você pode produzir essa tesoura sem problema. Depois, ali eu tô finalizando o projeto, mas isso aqui você já pode começar. Cara, é meio dia de trabalho que o cara já pega ali para cortar perfil, já coloca o pessoal para poder fazer gabarito e tudo mais. Um dia que ele ganha nisso, ele ganha praticamente uma semana na obra. Entendeu? E principalmente quando a gente sabe, por exemplo, cara, semana que vem tá prevendo chuva. E eu preciso com o meu pessoal aqui dentro produzindo isso aqui para deixar pronto. Porque tá chovendo, eu não consigo ir pro canteiro. Então eu preciso que isso aqui esteja pronto dentro da indústria, já fabricado, tudo pronto, já soldado e pintado. Cara, passou a chuva, deu tudo certo lá, cara, leva pra obra, né, deixa o canteiro organizado, tá apto para trabalhar, beleza, já começa a subir as estruturas e tá tudo certo. Isso vale para metálica e também para o concreto pré-moldado, né? E isso exige a industrialização, que é o que nós falamos aqui. A industrialização está tomando conta do mercado e isso eu acredito que vai ajudar, entre aspas, aí, a suprir essa escassez na mão de obra. Bom, pessoal, esse foi o podcast aqui da Tarobá. Eu quero agradecer a todos os senhores pela participação, pelas perguntas, parabenizar pelas respostas. Eu imagino que tenha passado um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes ou a nossa audiência, né? E eu espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, que vocês continuem crescendo, prosperando. Eu me apresento aqui como Marcelo Madeira, sou engenheiro civil, especialista em projetos de estruturas metálicas. Eu sou sócio proprietário da MM Engenharia em Projetos. Estamos no mercado há 10 anos, trazendo aí projetos de estruturas, né, com qualidade, eficiência e agilidade para a sua obra. Show de bola. Gente, só feras aqui do empreendedorismo, da construção civil, do desenvolvimento pessoal. Para mim também foi um prazer imenso estar aqui junto com vocês, ouvir as histórias, um pouquinho do dia a dia da profissão de vocês. E, gente, nos seguem, eu sou o Lucas, da Grazia Móveis Planejados, eu atuo no segmento comercial, residencial, então tá pensando em mudar a sua casa, tá pensando em tirar um projeto do papel, me liga, me chama que a gente vai tomar um café, vai fazer um bate-papo e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande parceria aí. É isso aí, gente. Agradecer ao pessoal aqui, né, empresários de grande peso aqui e com bastante conhecimento. Essa conversa foi gratificante. Crescemos um pouquinho mais cada um em cada área aqui. E agradecer a Tarobá, agradecer o Eitindico por disponibilizar esse espaço maravilhoso para a gente trocar essa ideia, compartilhar informação, compartilhar insights, né? E queria ver com vocês ali. Segue lá o Instagram, Romulo Comer, e o nosso Instagram da construtora é Grupo Estrutal. Novo nome, novo contexto e novo futuro. Obrigado. Também quero agradecer ao Grupo Tarobá, ao Grupo Eu Te Indico por estar aqui. Agradeço aos meus novos amigos empresários aqui de Cascavel também. Foi um momento maravilhoso aqui, sabendo um pouquinho mais de cada um e como a gente pode estar agregando um ao outro também. Espero que a gente possa ter novos encontros também e também possamos estar trocando uma ideia também no off também, com as câmeras desligadas também. Então, para você que quer atingir uma nova fase da sua vida, quer treinar a sua equipe, quer levar a sua empresa para um novo patamar, alta performance, se você quer fazer uma transição de carreira segura, quer montar seu negócio próprio, me manda um direct, Douglas Braia Academy, te aguardo lá. Isso aí, pessoal. Obrigado pelas considerações finais de vocês. Eu quero agradecer aqui especificamente ao Grupo Tarobá e também ao nosso grupo Eu Te Indico, com o nosso amigo Wellington, que nos trouxe aqui, nos cederam o espaço para essa troca de informações, conhecimento e nos encontramos numa próxima aí, se Deus quiser.